Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui finalmente para explicar, na verdade, a atividade para vocês que eu postei lá nos stories que eu fiz com as minhas crianças. E aí, já pra gente começar, é o seguinte: eu não tenho esse material pronto, né, que eu possa distribuir para vocês o PDF, porque eu ganhei de um curso que eu fiz. E então eu não tenho material, mas a ideia aqui é o seguinte: que vocês pensem aí em objetos que vocês poderiam utilizar no mesmo formato que esse joguinho aqui, entendeu? Estimulando a criança a imitar vocês, porque aqui qual é a grande questão? Para trabalhar com esse materialzinho aqui, crianças sem diagnóstico, a gente só quer estimular a atenção, a memorização. O que a gente faz? A gente dá um cartãozinho para ela em branco, mostra esse por 10 segundinhos e aí a gente tem as pecinhas disponíveis assim na mesa e ela tem que fazer igual o meu, que eu mostrei para ela. Esse é o jeito que a gente utiliza para trabalhar com as crianças, né, que tá precisando de trabalhar essa atenção e tudo mais. Para as crianças com autismo, como que eu faço? Eu mostro, primeira coisa, né, para trabalhar a imitação. Por quê? Porque é um comando importante. A criança precisa aprender a imitar, ou melhor, ela precisa aprender a copiar as coisas para generalizar, né, para o uso no dia a dia, na rotina dela. Então, eu mostro um cartãozinho para a criança e deixo tudo misturadinho as peças. Eu não coloco na ordem. Por quê? Porque isso também trabalha essa questão de ela ter que procurar para organizar o pensamento dela, para poder fazer igual que eu tô pedindo aqui para ela. Então vai ter crianças que eu vou mostrar o cartão que eu sei que ela não vai conseguir procurar tudo, que ela vai ficar cansada. Então eu peço para ela procurar só o coração. Procura só o coração para mim. Aí ela vai achar lá no meio das pecinhas. E aí a mesma coisa vocês podem fazer aí com vocês. Vocês podem fazer pecinhas assim, um cartãozinho para você de canetinha. Gente, pega um sulfite, divide em 4 e faz um outro para sua criança. E aí você pode selecionar alguns brinquedinhos que vocês tenham aí iguais. Por exemplo, pecinhas de monta-monta, giz de cera, que a gente costuma ter mais. Que mais? Peças de quebra-cabeça, né? Se for aí da mesma cor. Números, vocês podem recortar números e deixar assim um papel durinho na caixa de papelão, por exemplo. Vocês podem recortar os números, colar na caixa de papelão e pedir para a criança pegar igual o seu. Então você coloca números diferentes, aí você já trabalha os números também. Então assim, entendam? Olha que interessante. Olhar para a atividade, para uma proposta e pensar em outras que ajudam a estimular a sua criança. E não necessariamente ficar amarrado, eu preciso desse PDF para poder fazer igual. Vocês não precisam. Então aqui, né, um exemplo, como eu te falei, eu começo com uma figura só para criança. Aí tem crianças que não, que elas já conseguem fazer tudo. Então, além de eu trabalhar ela ter que montar o mesmo cartãozinho para ela tem que me falar o nome, ela tem que me falar se aqui é um coração, se aqui é um triângulo, ela tem que falar a cor. E aí, gente, para além de tudo isso, você pode um dia separar e trabalhar só as peças. Então aqui dá para trabalhar o quê? A quantidade, quantas peças tem, aí você mostra o número para a criança. Você pode comparar as cores, perguntar quantas cores de cada figura tem. E também fazer essa contabilização com a criança. Por quê? Porque tudo isso são áreas que precisam ser trabalhadas. Isso, claro, gente, vamos pensar aqui, tá? Que eu tô falando de crianças que tá aí até 6, 7, 8 anos. Que ela ainda não desenvolveu habilidades da escola, que ela precisa, né, trabalhar lá na escola, então precisa aprender a ler, aprender a escrever, aprender a ficar sentadinha, porque tudo isso aqui, que, né, além de estar estimulando várias áreas, você está fazendo o quê? A sua criança ficar sentada. Vocês precisam entender que um dos pontos principais
é que esse autista consiga ficar sentado dentro da sala de aula. Então, ficar sentado e seguir os comandos, as orientações da professora. Se essa criança não consegue fazer isso, que é o básico do básico, como que ela vai conseguir aprender, se alfabetizar, ler, escrever? Porque assim, muitos pais falam pra mim assim, mas ele já tá alfabetizado. Tá, ele tá alfabetizado, mas ele consegue sozinho? Ele utiliza essa leitura, essa escrita sozinho? Ou ele sempre depende de ajuda? Porque se ele sempre depende de ajuda, ainda tem habilidades que precisam ser trabalhadas. Então não adianta ser só alfabetizado. Vocês entendem? Então por isso que eu falo pra vocês que trabalhar uma pecinha, uma atividade simplesinha como essa, dá pra trabalhar milhares de outras coisas. E aqui, gente, ó, só o fato de, por exemplo, uma criança que não tem ainda essa habilidade de contar, que, né, de seriar, que a gente fala de seriar, de comparar, que é seriação, comparação. Só que a gente gasta, assim, pelo menos uns 20 minutos pra criança que não tem habilidade. Por quê? Porque além disso, a gente tem que mostrar pra ela como que faz. E não vai dizer que você não tem 20 minutos aí do seu dia pra poder fazer isso com a sua criança? Eu tenho certeza que tem. Tenho certeza que tem. E esse é o ponto que eu quero ensinar pra vocês no grupo, no curso de pais que eu vou abrir muito em breve as vagas. Fiquem ligados. Por quê? Porque lá vocês vão ter todo o embasamento teórico de por que vocês têm que fazer determinadas atividades. Todas as orientações para vocês fazerem com a sua criança, a adequada idade dela, porque você vai entender isso lá, vai aprender isso lá. Você, além disso, ainda vai ter toda semana orientação junto comigo e com o grupo de pais que entrar. Então, assim, se preparem, porque vai ser muito bacana e vai ser exatamente como eu faço com os pais que eu atendo. Então, se você aí que tá sempre junto aqui comigo, não tem como eu te atender porque você mora em outro estado, ou mesmo que você mora aqui em São Paulo, mas eu estou longe de você e você gostaria que eu atendesse seu filho, mas não tem como, se prepara, porque o curso de pais vai ser excelente, vai te dar toda a base que eu utilizo para atender as minhas crianças, eu vou ensinar para vocês. Então, fiquem ligados. Coloquem em prática, usem a criatividade. Se vocês precisarem de ajuda, escrevam aqui nos comentários ou me mandem um direct, que eu vou ter, assim, um enorme prazer em ajudar vocês. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!